enfim, aborda a sobrevivência no pós-guerra. Esta sobrevivência, às vezes, consegue ser mais complicada do que a sobrevivência durante e dentro de um conflito. O pós-guerra é, de facto, o lado dramático desta história. Eles regressam e prometem encontrar-se daí a 2 anos. Estão junto a um comboio, em inverno, e fazem essa promessa: daqui a 2 anos vamos encontrar, ver quem é que se casou, quem é que tem filhos, quem é que tem mais cabelos brancos. E de facto, 2 anos depois, só o narrador da história, que é um dos elementos do grupo, vai até ao local onde combinaram encontrar-se e descobre que ninguém apareceu. E ele inicia uma demanda, uma espécie de peregrinação em busca de cada um deles, e vai encontrá-los nas situações mais inimagináveis que podia encontrar. E daí a grande surpresa, que é como é que aqueles homens eram tão determinados, tão liderantes, tão ousados, tão capazes de se reinventarem e encontrar soluções para todas as dificuldades num contexto de guerra, e depois, num contexto de paz, cada um deles, à sua maneira, não encontrou soluções. Um pouco que se pretende aqui também mostrar é de que estes homens, neste período da nossa história recente, neste caso, foram treinados para a guerra, mas ninguém os treinou para viver em paz. E foram capazes de gestos de epopeia no combate, na perseguição do inimigo, mas depois, desmobilizados, não foram capazes de enfrentar a banalidade dos dias, coisas normais como sair de casa, ter um emprego, comprar pão, pagar a renda, casar, ter filhos. Estes aspectos normais da vida de paz, das rotinas, eles não foram capazes de os apanhar e de encontrar força para aquilo que eu chamo a banalidade dos dias, a trivialidade das coisas. Eles não estavam preparados para isso, não foram treinados para isto e não foram capazes de se reencontrar em cada um de si a força necessária para encontrarem alternativas ao desespero em que alguns deles se encontravam. E daí, sem dúvida, relativamente à sua pergunta, o pós-guerra é muito mais dramático do que antes, porque antes há uma ancoragem, há uma estrutura, há um plano de treino, há uma companhia, há um pelotão, há uma equipa, e tudo aquilo funciona de uma forma harmoniosa. Quando eles se separam, perde-se, esses laços perdem-se. Será isso porque, na realidade, a guerra nunca sai de dentro de quem a combateu? De alguma forma, não. De alguma forma, não. Alguns deles, aliás, eu costumo colaborar com organizações de sem-abrigo aqui nas ruas de Lisboa, e de vez em quando encontro, ainda hoje, passados estas décadas, antigos combatentes. E na cabeça deles eles continuam em guerra. Aquilo lá dentro continua a haver tiroteios e emboscadas, e depois, quando se começa a conversar com eles, percebemos que vivem na rua porque a família, ou a mulher, ou os filhos correram com eles de casa, porque era difícil viver com eles. Tornaram-se violentos, partiam a louça, partiam a mobília, infernizavam a vida à mulher e aos filhos, e aquilo aguenta-se durante uns anos. Chega a um ponto, não há solução. E depois, como não há, ao nível dos poderes públicos, nunca houve nenhum enquadramento que ajudasse estes homens com algum tipo de tratamento, stress de guerra, enfim, aqueles problemas que vai, como se diz na história, vai turbinando na cabeça e vai pondo em evidência aqueles demónios todos que andam por lá. Nunca se livram deles, e a guerra efetivamente continua na cabeça deles, em muitos deles ainda hoje. Há outros que superam isso, apesar de terem uns flashes desse passado, mas superam isso. Muitos não, muitos continuam lá na picada e na mata a ouvir tiros e a participar em coisas que preferimos esquecer. O António acaba de nos revelar, por assim dizer, uma faceta menos pública da sua vida, de facto a sua atuação
meritória de fazer voluntariado junto daqueles que mais necessitam. É por descrição ou por pudor que ainda não descreveu em livro algumas das enormes histórias de vida com as quais se tem deparado? O trabalho de voluntariado nas ruas de facto riquíssimo em termos de oportunidade de recolher elementos para construir histórias. Eu com o meu grupo saímos à noite com uma carrinha, com uns contentores com umas centenas de litros de sopa, com cobertor, roupa e vamos até às tantas da madrugada a distribuir e ajudar grupos que estão em determinados sítios da cidade à nossa espera. Distribuir a nossa ajuda. Eu lembro-me que aqui há 2 anos, talvez, dia 28 de dezembro, portanto, 3 dias depois do Natal, eram 2 da manhã, ali numa rua próximo do cinema Teatro Tivoli, ali junto à Avenida Liberdade, parámos vimos uns vultos deitados nas arcadas e aparece um indivíduo às 2 da manhã, em 28 de dezembro, faz um frio de rachar. E ele vinha de t-shirt a pedir ajuda, o que é que a gente tinha e tal. Demos-lhe roupa, demos o que tínhamos ainda naquela altura, porque estávamos no fim da volta. E às tantas eu olho para o braço, e, como ele estava de t-shirt, vi que ele tinha uma tatuagem dos paraquedistas. E meti conversa e perguntei, e descobri que o homem tinha andado nas guerras em Angola, tinha inclusive mais tarde participado na Guerra Civil de Angola, que decorria entre a UNITA e o MPLA. Ele tinha escolhido a UNITA, ele e o irmão, e tinham andado naquelas confusões, tinha sido ferido. Era um homem extremamente capaz, com grandes competências, depois mais tarde vim a saber. Tinha estado imigrado na Alemanha, portanto falava alemão, falava inglês, tinha sido motorista de caminhões, portanto os tiros de longa distância, tinha sido recepcionista num hotel, tinha um curso de eletricista, tinha estas competências todas e não era capaz de ordenar isto no sentido de encontrar para si uma vida equilibrada que lhe desse um teto, comida, uma normalidade de vida. Vivia na rua, de mão estendida, uma t-shirt ao frio. Portanto, isto é um exemplo de que podem-se ter as competências essenciais para ter um trabalho ou uma profissão capaz. Mas se a cabeça está desarrumada, anda-se aí na rua, como muitos deles andam. E efetivamente, inspirei-me neste episódio e noutros que conheci para pôr no Sagal a personagem a passar um mau bocado na rua, mas depois é ajudado por um amigo e é recuperado. Somos da pátria guarda, e